Vamos lá, campeonato cavalo sênior da marcha batida, fechando aí os machos da marcha batida com um bom campeonato, 6 animais já na ordem final da classificação. A gente tem os 3 cavalos da cabeceira, os 3 cavalos desde o início chamando a atenção na qualidade do gesto, então a gente aproximando esses 3 cavalos aí até chegar nesse alinhamento final, onde, sem sombra de dúvida, o primeiro cavalo se destaca na extensão, na progressão linear, na coordenação. Aí uma briga aqui pelo reservado entre o segundo e o terceiro. Aí a gente vem com o 4º cavalo se aproximando na qualidade do cômodo, não tem a dissociação hoje dos 3 cavalos que vem à frente, perde um pouquinho também quanto ao equilíbrio e quanto à postura. E os animais da 5ª e 6ª colocação com a qualidade um pouquinho mais comprometida, ambos abusando um pouco mais dos tempos de apoio diagonais. A gente tem o ganho no cavalo castanho da 5ª colocação no complemento do gesto, que é o movimento. E o gesto é sempre somatório da distribuição com o movimento. Os 2 próximos no diagrama, movimento superior no cavalo castanho, mão mais rolada, chegada aos solos anterior um pouquinho mais suave, movimento de perna um pouco mais forte, mais engajado no cavalo da 5ª colocação, com o somatório também na nobreza do estilo, colocação do conjunto de frente, reunião mais satisfatória, a opção dele em relação ao 6º. Pode parar o 6º, muito obrigado. 4º e 5º, a gente até perde um pouco na coordenação e no equilíbrio, onde são os pontos fortes do cavalo da 5ª colocação, um pouco mais equilibrado e mais coordenado em relação ao cavalo de trás, mas a gente tem um ganho na qualidade da distribuição, é ligeiramente mais machado o cavalo que vem na 4ª colocação e um ganho significativo na montada pela maciez. Aí o cavalo da 5ª colocação já transmitindo um pouquinho mais de impacto, já perde um pouco mais do cômodo em relação ao cavalo que vem à frente. Então no gesto ele tem a qualidade da distribuição, soma também no segundo item de avaliação o cômodo pela maciez, a opção do tordilho em relação ao castanho. Vai para o castanho, muito obrigado. 3º e 4º, é uma segmentação aqui dos grupos, sem sombra de dúvida, os 3 cavalos que vem à frente tem o ganho no diagrama, são ainda mais apurados na distribuição do tempo de apoio. A gente tem o acrescente também no equilíbrio do cavalo da 3ª colocação em relação ao 4º, visto por frente, ligeira vantagem também nos aprumos e na chegada do anterior ao solo em relação ao cavalo tordilho. No trabalho da perna, aí os 2 com limitações de engajamento, né? Se a gente avaliar o 2º, 3º e o 4º, ambos trabalhando com a perna um pouquinho mais atrasada, o primeiro cavalo já tem engajamento um pouco mais satisfatório, mas a estabilidade e o equilíbrio da garupa um pouco melhor também no cavalo castanho da 3ª colocação e a postura um pouquinho mais natural, o 4º cavalo trabalhando muito hiperflexionado e isso compromete a extensão do movimento. Então é mais amplo, é mais machado, é mais estável, é mais aprumado o 3º, a opção dele é em relação de trás. Pode parar. O 4º, muito obrigado. 2º e 3º, como foi falado no início do comentário, disputando aí a casa esses 2 animais, mas o movimento hoje está mais harmônico no cavalo da 2ª colocação. Não há diferença na dissociação, mas quando a gente avalia o semicírculo nos anteriores, está mais belo no cavalo baio, a chegada do anterior ao solo um pouco melhor no cavalo baio que vem na 2ª colocação. Estabilidade e equilíbrio visto por frente, melhor também no cavalo baio da 2ª colocação. A gente continua subindo na correção de aprumos visto por frente a favor do cavalo baio. Quando a gente avalia o trabalho da perna, os 2 perdendo um pouco mais no engajamento, mas um movimento de flexão um pouquinho melhor no cavalo da 2ª colocação, que dá aí uma harmonia com o trabalho anterior um pouco melhor, e a estabilidade do eixo corpóreo, tanto visto por frente como por trás, mantém o tronco mais parado. A gente sempre busca os animais com grau articular, sem interferência no eixo longitudinal, a gente já encontra no cavalo que vem na 2ª colocação. Então é mais estiloso, é mais equilibrado, é mais estável, de mão mais solta e perna um pouquinho mais forte, a opção em relação aos trás. Pode parar o 3º, muito obrigado. E primeiro, no comparativo com o 2º, a gente já tem um ponto forte no cavalo da 1ª colocação na condução, principalmente se tratando do cavalo campeonato cavalo sênior, apresentador do 2º cavalo muito habilidoso, mas o tempo inteiro na montada a gente tem que negociar, que ele já tem uma tendência a abrir um pouquinho mais a coluna, já vai um pouco mais no bocado, a gente tem o cavalo à frente já mais confirmado em relação ao cavalo de trás. A progressão é ainda mais linear no cavalo da 1ª colocação e o recurso do movimento, pode abrir os 2 cavalos, quando a gente alonga, o primeiro cavalo mantém a sintonia, mantém a harmonia entre anteriores e posteriores, aí quando a gente alonga, o cavalo baixo já aumenta a frequência e já começa a verticalizar um pouco mais o movimento. Então é mais coordenado, é mais amplo, é mais elástico, de mão mais discreta e com ganho significativo na montada pela maciez, mas principalmente pelo adestramento, pela confirmação, a opção do primeiro, em detrimento ao bom cavalo da 2ª casa. Pode para os 2, parabéns, secretários e apresentadores.